Boa tarde, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem. Declaro aberta a sessão escolhendo algo especial. Na pauta protocolar, apresentação dos pêsames da Corte ante o falecimento do excelentíssimo desembargador Evandro Antônio Cimino, que estava aposentado e foi presidente do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Óbito esse ocorrido no dia 14 de abril. E também por força de falecimento da ilustríssima senhora Adelaide de Souza Oliveira, irmã do excelentíssimo desembargador Jurandir de Souza Oliveira, ocorrido em 17 de abril. Vamos à pauta judicial. Vamos dar início aos blocos de julgamento, começando pelas ações diretas de inconstitucionalidade, com apontamento dos respectivos números de ordem. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 55. Embargos de declaração 36, 37, 38, 39 e 40. Agravos 2, 3, 4 e 6. Conflitos de competência 7, 9, 10 e 11. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil 41. Inquérito policial 44. Desculpe. Mandados de segurança 45, 46, 48 e 50. Procedimento investigatório criminal 51 e 52. Representação criminal 53 e 54. Sobras número 15 e 16. Retirado de pauta pelo relator número 20. Destaques solicitados pela desembargadora Luciana Bresciani, número 5 e 49. Vamos suspender na judiciária, vamos à pauta administrativa. O primeiro deles são embargos de declaração em expediente administrativo. Embargos esses opostos por Elza Leonardi e Miguel Angel Dias Cuervos, em relação ao acordo no dia 22 de março, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso administrativo, em que é interessado o doutor Rodrigo Ramos, juiz de direito da primeira vara civil da comarca da capital, com a palavra Sua Excelência o Corregedor-Geral, com voto 38981. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores desembargadores, senhores advogados, eminentes servidores. Eu vou ler a ementa do meu voto, senhor presidente, e, se necessário, estou à disposição para esclarecimentos. Embargos de declaração, oposição contra a Venando Acórdão, que negou provimento a recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento de reclamação disciplinar oferecida em face de magistrado. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a meu ver, não configurados. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou rejeitando os presentes embargos de declaração. Sua Excelência, desembargador relator, rejeita os embargos, a matéria está em discussão. Rejeitados os embargos à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Número 2 de ordem é um processo de verificação de incapacidade. Ele foi retirado de pauta por Sua Excelência o desembargador relator. Número 3 de ordem é a proposta de escala de plantão judiciário de segundo grau. Todos já receberam, a matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a proposta de escala de plantão judiciário de segundo grau para o mês de maio de 2023. Número 4 de ordem é a proposta de outorga do colar do mérito judiciário às suas excelências,
o ministro André Luiz de Almeida Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e dos ministros Antônio Carlos Ferreira e Antônio Herman Vasconcelos e Benjamin, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A Comissão de Honraria, à unanimidade, aprovou as indicações. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a proposta de outorga do colar do Mérito Judiciário. O número 5 de ordem é a indicação de desembargador Carreira no critério antiguidade e no critério merecimento, por força das aposentadorias de suas excelências, os desembargadores Piotr Chicuta e Cláudio Hamilton Barbosa. São indicados, respectivamente, ao critério de antiguidade e merecimento, a doutora Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, juíza substituta em segundo grau, e do doutor José Roberto Nogueira Nascimento, juiz da Vara de Infância e Juventude da comarca de Marília, ficando remanescentes no merecimento os doutores Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, juiz substituto em segundo grau, e o doutor Eduardo Velho Neto, juiz da primeira Vara Civil da comarca de Piracicaba. A matéria está em discussão. Aprovaram as indicações à unanimidade. Esse é o resultado. O número 6 de ordem é a convocação para a presidência, com a anuência de Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, do doutor Henrique Dada Paiva, juiz auxiliar da capital, para prestar serviços junto à assessoria da presidência, no período de 17 de abril a 31 de dezembro de 2023. Está sendo convocado em substituição ao doutor Felipe Ismanhoto. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a indicação. A segunda parte são os afastamentos de magistrados, alguns deferidos ad referendo, outros com proposta de deferimento. Todos já tomaram ciência dos magistrados e seus respectivos intertícios. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade os afastamentos. Vamos retornar à pauta judiciária, dando início ao julgamento das preferências. A primeira delas é o número 1 de ordem, é uma ação penal de procedimento ordinário, em que é relator Sua Excelência o desembargador Fábio Gouveia, com voto 50-350, que está com a palavra. Presidente, boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde a todos. Esse é um caso de uma ação penal em que o investigado aqui era um deputado estadual e a vítima também. Com o fim do mandato e a não reeleição do Fernando Henrique Cury, eu entendo que cessou a competência do órgão especial e estou declinando essa competência para o juízo de primeiro grau. Esse é o meu voto em resumo, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador relator propõe a declinação de competência com remessa ao primeiro grau de jurisdição. A matéria está em discussão. À unanimidade, declinaram de competência com determinação de remessa ao primeiro grau de jurisdição. Esse é o resultado unânime do julgamento. O próximo é o conflito de competência civil, é o número 8 de ordem, em que é relator Sua Excelência o desembargador Elcio Turrillo, com voto 43.625, e está com a palavra. Senhor presidente, meus cumprimentos a todos os integrantes desse colendo órgão. Eu lerei a ementa. Conflito negativo de competência, ação de obrigação de fazer, negativa de matrícula de menor em curso de ensino superior, sob o fundamento de não ter concluído o ensino médio. Competência das câmaras de direito público. Questionamento a abarcar tema relativo a ensino em geral. Incidência do artigo 3º, inciso 1, 1.6 do regimento interno desta Corte. Incompetência absoluta da Câmara Especial para julgamento do apelo. Não aplicação do disposto pelo artigo 33, parágrafo único, inciso 4 do regimento interno
ou mesmo de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 148, 98 ou 208, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Situação de risco não configurada. Precedentes deste colendo órgão especial. Conflito acolhido. Procedência para reconhecer a competência da colenda à 7ª Câmara de Direito Público desta Corte, ora suscitada, para conhecer e julgar o apelo interposto. É a proposta que trago. Desembargador relator, julga procedente o conflito e competente a Câmara suscitada. A matéria está em discussão. A unanimidade julgaram procedente o conflito e procedente a Igreja Câmara suscitada. Próximo é o número 47 de ordem, é o mandado de segurança, em que relator Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito, com voto 53267, que está com a palavra. Pois não, senhor presidente, mais eminentes desembargadores, senhor procurador de Justiça, eminente advogado, aqui é mandado de segurança, impetração em face da tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 03/2022. Projeto este que já foi votado e aprovado, sendo convertido na lei complementar estadual número 1374, de 30 de março de 2022, o que gera, no meu entender, a impossibilidade de controle preventivo pela via eleita do mandado de segurança. Caso, se for em tese, se for a hipótese de ação direta. Estou entendendo que há perda do objeto da impetração por evidenciada carência superveniente do seu objeto e propondo a extinção do processo sem julgamento do mérito com denegação da ordem. Sua Excelência, vereador relator, denega a ordem na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da lei extravagante. A matéria está em discussão. A unanimidade denegará a ordem que fundamenta no artigo 6º, inciso 5º da Lei do Mandado de Segurança, de 2019. Próximo, a última preferência é o número 56 de ordem, é um incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. Votaram o desembargador Gemiciano, relator, pelo acolhimento do incidente, Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani, pela rejeição do incidente, e eu indiquei vista. Eu estou acompanhando a divergência instaurada pela desembargadora Luciana Bresciani. Aqui é um caso apenas tão somente de abono. E o abono, per si, no funcionalismo público, ele é discricionário. Ele não é um reajuste geral. O administrador pode conceder a parte do funcionalismo, a outra parte não precisa conceder. E, no caso em tela, é a sobra da Fundeb, no qual foi eleito pelo administrador, pelo gestor estadual, que fosse a Secretaria da Educação, excluindo a autarquia que está em discussão em relação ao ensino técnico, né? Que, aliás, é basicamente ensino técnico. Existem alguns professores de ensino básico, mas a grande leva de professores de ensino básico é realmente da Secretaria de Educação. Não vejo inconstitucionalidade no critério que, per si, é discricionário, que é o critério do abono, e igualmente pelo fato de que obedece o limite da Fundeb. O destino foi dado. Eu estou acompanhando, no caso, a Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani, muito embora reconheça todo o trabalho, o voto muito bem feito, Sua Excelência, o desembargador Gemiciano. Então, eu acompanho Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani, rejeitando a arguição. Como voto, a matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Ficamos em divergência e relator. Tá? Eu estou acompanhando a divergência. Como vota Sua Excelência, o senhor vice-presidente? Senhor presidente da Taverna, com a divergência. Divergência. Como vota Sua Excelência, senador corregedor-geral? Senhor presidente, respeitosamente, com a divergência. Divergência. Como vota Sua Excelência, o desembargador decano?
Com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Damião Kogan. Data vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Vico Manhas. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Com divergência, senhor. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito. Também com a divergência. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência. Divergência. Como voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a manifestação divergente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Costável Solimene. Divergência. Divergência. Como voto, Sua Excelência, desembargador Elfio Torrilo. Com a divergência. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Décio Notarangelo. Com a divergência data vênia, senhor presidente. O desembargador Jarbas Gomes está impedido. Com voto, Sua Excelência, a desembargadora Márcia Deladeia Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte de Mello. Com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Melo Bueno. Fernando A Melo Bueno. divergência com a devida vênia com a divergência. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Gomes Varjão. Com a devida vênia com a divergência. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Flávio Abramovich. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Por maioria de votos, rejeitaram a arguição de inconstitucionalidade. Relatora designada, desembargadora Luciana Bresciani, declara voto vencido, desembargador Gemiciano, e eu faço declaração de voto. Esse é o resultado do julgamento. Vamos à primeira sustentação oral. Aliás, é um incidente de inconstitucionalidade civil. Doutor Vicente Calvo Ramírez está presente? Doutor Vicente, nós não admitimos a sustentação oral nos incidentes, porque não há previsão legal, não há previsão regimental e nem na alteração que se sucedeu do Estatuto da OAB. Essa é a razão pela qual eu agradeço a sua presença, tenho certeza de sua compreensão, mas fica indeferido, pois a sustentação oral. Tá ok? Muitíssimo obrigado. Eu peço a Sua Excelência, o desembargador Tasso Duarte de Mello, que tem o voto 37557, que dê tratamento como preferência nesse processo, que é o número 43 de ordem da arguição de inconstitucionalidade civil. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, cumprimento o nobre advogado, um cordial bom dia, boa tarde a todos. Eu vou me permitir a leitura da emenda, que eu acho que é esclarecedora, senhor presidente. Incidente de arguição de inconstitucionalidade, Lei Municipal de Sorocaba, especificamente na parte que dispõe que o município não receberá e não arcará com a destinação de ossadas provenientes de cemitérios particulares, serviço funerário, assunto de interesse local, inteligência do artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição Federal. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do artigo 144 da Constituição Estadual, precedente do Colégio Superior do Tribunal Federal. Violação ao princípio da propriedade privada ou ao livre exercício da atividade econômica, inocorrência, dispositivos impugnados que estão de acordo com a função social da propriedade, direito fundamental e princípio da ordem econômica, doutrina, exploração econômica que pressupõe assumir os riscos da atividade, incluídas as diligências necessárias para a cobrança do consumidor inadimplente ou, se o caso, a disponibilização de usuários, arguição pelo meu voto, senhor presidente, rejeitado. Na verdade, as concessionárias recebem a concessão e, diante do inadimplemento da família, do adquirente, do proprietário do túmulo, pretende se ver livre do inadimplemento transferido para o poder público
como se fosse uma obrigação para a qual ele não houvesse sido remunerado para tanto. Não há qualquer violação, no meu entender, à função social da propriedade ou ao princípio da ordem econômica. O dispositivo é absolutamente constitucional. Sua Excelência, o desembargador relator, rejeita a arguição. A matéria está em discussão. A unanimidade rejeitaram a arguição de inconstitucionalidade. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença. A próxima sustentação oral é o número 22 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator Sua Excelência o desembargador James Ciano, com voto 41.416, convida a doutora Elisa Martinez Gianella a assumir a tribuna pela Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos. Doutor Décio. Desculpe, eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência, não sei se já foi anotado. O impedimento. Estou impedido, o procurador é meu sobrinho. Muito obrigado. Já está anotado o impedimento. Obrigado. Doutora Elisa, cumprimentando, saudando a senhora, Vossa Excelência, e de plano, e passando a palavra pelo prazo legal, para a sustentação. Obrigada, Excelência. Cumprimento a todos. É sempre um prazer estar perante esse egrégio tribunal, em especial perante o órgão especial. O que me traz nessa oportunidade é para destacar a inconstitucionalidade de uma lei municipal e 2 decretos que regulamentavam especificamente o estacionamento para permanência e circulação de veículos de transporte com fins turísticos no município de Ubatuba. Basicamente, é uma lei de 2014, a qual foi omissa sobre as cobranças que estabeleciam e foi posteriormente regulamentada via decreto, os decretos 7707 de 2021 e 7.826 de 2022, que estabeleceram, primeiro, uma obrigatoriedade de obtenção de autorização para que veículos turísticos adentrem no município de Ubatuba e, posteriormente, o segundo regulamento estabeleceu, a título de preço público, uma cobrança de estacionamento de todos esses veículos. Esta cobrança realizada, ela não é preço público, ela é efetivamente uma taxa, tem natureza tributária e ela estabelece um poder de polícia. Isso foi expressamente consignado pelo ilustre desembargador relator, Dr. James Ciano, na decisão que recebeu a petição inicial e atribuiu o efeito suspensivo à ação. Trata-se de uma clara violação à legalidade tributária. Aqui, expressamente, se violou o artigo 163, inciso 1 da Constituição desse Estado e também o artigo 5º, inciso 2º e artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Não se discute que o que se buscava através desses decretos e dessa legislação era efetivamente uma cobrança de preço público a título de decreto. Esse ponto já foi ali reconhecido na decisão liminar, mas existem outras inconstitucionalidades que são de extrema importância nessa legislação e nesses 2 decretos que se pede aí a inconstitucionalidade por arrastamento. O primeiro ponto, e que a gente acha importante dizer, além do princípio da legalidade, que é evidente, mas há também aqui uma limitação ao tráfego municipal estabelecida por esses decretos, né? É um tributo que estabelece uma limitação ao tráfego, porque ele não só impõe uma taxa a ser paga efetivamente para a entrada no município por veículos turísticos, como ele também estabelece efetivamente uma taxa para se estacionar no município. Então, há aqui uma efetiva limitação ao tráfego, o que é vedado pelo artigo 150 da Constituição Federal e artigo 163, inciso 5 da Constituição Estadual. Para além disso, há também uma violação da competência para estabelecer regulamentação de transporte intermunicipal. Quando o município estabelece uma cobrança de taxa, uma cobrança efetiva de um tributo para entrada no município e para efetivamente estacionamento no município por veículos de transporte turístico, ele está efetivamente legislando sobre questões intermunicipais, porque ele está tratando de todos os veículos que não têm placa do município de Ubatuba e ali de alguns municípios são próximos, e está cobrando um valor. Isso também é vedado pela Constituição, expressamente pelo artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Há ainda, e aqui um pedido subsidiário, de que se não entender que isso era um tributo ou isso efetivamente decorre do poder de polícia, há uma inconstitucionalidade também por ausência de especificidade e individualização do tributo.
não há uma efetiva contraprestação do município de Ubatuba para estabelecer esse tipo de cobrança. E a cobrança aqui, ela não é baixa. É uma cobrança que alcança o valor de R$ 4.800 para um ônibus. E isso, quando fala de turismo, efetivamente, são valores que serão repassados para os turistas. Isso tem um impacto direto. Com todas as vênias, essa legislação ela é efetivamente discriminatória. Porque quem tem um veículo pode adentrar na municipalidade e quem faz uso de transporte turístico de alguma forma vai acabar sendo mais onerado do que outros turistas por ter que pagar um valor muito mais alto que é justamente o valor que é cobrado de um ônibus. Para que fique claro, o decreto estabeleceu para a entrada de um ônibus turístico em época de alta temporada na cidade um valor de R$ 4.700 por um dia de entrada. Um ônibus vai pagar R$ 4.700. Isso é totalmente ilegal e inconstitucional. Viola o direito de todos os cidadãos que querem fazer uso de uma praia. Né? Essa legislação ela é totalmente inconstitucional. Por isso, a gente vem rogar excelências que julguem procedente essa ação. Há um segundo ponto, efetivamente, que a municipalidade informou que ela corrigiu as inconstitucionalidades, né, expressamente reconhecidas na liminar, através da promulgação de uma nova lei complementar. Aqui, excelências, entendemos veementemente que não há nenhum tipo de perda do objeto da ação. E isso tem que ser combatido por esse tribunal. Existem decisões desse órgão especial e existem, inclusive, decisões do próprio STF, como uma decisão citada do ministro César Peluso, que destaca que quando a municipalidade, quando se existe uma lei que trata da inconstitucionalidade de uma norma e essa lei ela é posteriormente retificada para dar áreas de irregularidade, isso deve ser combatido, porque é uma forma de tentar se fraudar o poder deste egrégio tribunal de decidir a questão. Então, a gente entende expressamente que não há uma perda de objeto dessa ação. A nova legislação não revogou integralmente a legislação e os decretos anteriores, e ainda que se revogasse, ela só transformou a questão em uma lei complementar. Ela não enfrentou cada uma das outras inconstitucionalidades que tratam do assunto. Então, entendemos sim que essa ação ela é manifestamente procedente, tendo em vista a inconstitucionalidade dessa norma por vários aspectos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, motivo pelo qual nós rogamos que a ação seja julgada procedente sem qualquer tipo de perda do objeto. É isso, eu agradeço. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas. Cumprimento a ilustre advogada, com quem tive a oportunidade de despachar desde o início desta ação. E, ao receber o pedido de declaração de inconstitucionalidade, concedi a liminar, porque me pareceu justo e razoável a concessão da liminar. Aliás, lastreado em outros precedentes de outros municípios que também pregavam a cobrança destes valores. Senhor presidente, a arguição de inconstitucionalidade da Lei 3.723 de 2014, do município de Ubatuba, e por arrastamento de 2 decretos, de 21 e 22. Eu recebi a informação, junto com as informações do município, de que esta lei e os decretos teriam sido revogados expressamente. A ilustre advogada nos trouxe a informação de que estava sendo elaborada uma nova lei e que essa nova lei estaria ressuscitando a mesma questão. Eu procurei verificar se era a mesma questão e, data vênia, cheguei à conclusão diversa. Entendo que os fatos e fundamentos que motivaram a nova lei são outros, a fim de viabilizar o exame desta nova norma, eu acho que seria necessário um novo questionamento através de uma outra demanda e não através desta daqui. Porque esta, no nosso entender, revogou expressamente tanto a lei atacada quanto os decretos. Nada que se pratique baseado nesta lei se justifique em razão da expressa revogação da norma. Entendo que houve, sim, a perda superveniente do interesse e, neste sentido, fui orientado por precedentes desta Corte e também baseado na manifestação do Ministério Público. Senhor presidente, resumindo, eu estou propondo a extinção desta demanda sem resolução de mérito. É como voto.
Senhor relator, julga extinto o processo sem apreciação de mérito, artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgar extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Doutora, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. O próximo é um incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, também Sua Excelência desembargador Gemiciano, com voto 41432, número 42. Doutor César de Luca está presente? Doutor César, como se sucedeu da outra vez, vou dizer a mesma coisa, não há previsão legal nem regimental à sustentação na espécie e nem a nova lei que alterou o estatuto. Então, eu agradeço a sua presença, certo da sua compreensão, mas fica indeferido, pois, o pedido de sustentação. Muitíssimo obrigado, doutor. Doutor Gemiciano, Vossa Excelência está com a palavra para uma preferência, vamos julgar assim, o número 42 de ordem. Obrigado, presidente. É um incidente de arguição de inconstitucionalidade que tem por fundamento a discussão envolvendo execução fiscal do município de Santos, envolvendo IPTU e cobrança de taxa de lixo, especificamente relativamente ao exercício de 2017. Nesta norma questionada, está sendo suscitada cobrança de juros de mora e correção de débitos tributários, conforme previsão do artigo 216 do CTM, Código Tributário Municipal de Santos. A questão aqui levantada pela 15ª Câmara de Direito Público é verificar se houve ou não afronta à Emenda Constitucional 113 de 2021, a qual dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a fazenda pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice taxa referencial Selic, acumulado mensalmente. Invocação ainda da tese firmada pelo STF, tema 810, e STJ, tema 905. Aqui, senhor presidente, é saber se houve ou não afronta à Emenda Constitucional 113. A Emenda Constitucional 113 de 2021, superveniente à lei municipal, logo, ou ocorre o fenômeno da recepção, o que significa manutenção de sua validade, em face da nova disposição constitucional, ou, se for incompatível com o novo mandamento da Carta Política, sofre o efeito da revogação tácita, afastando a necessidade de específica arguição de inconstitucionalidade, conforme precedentes deste órgão especial. Eu, pelo meu voto, senhor presidente, e por estas razões, estou rejeitando o incidente, propondo rejeitar o incidente. É como voto. Sua Excelência, senador relator, propõe a rejeição da arguição. A matéria está em discussão. Eu, confessadamente, fico na dúvida se é caso de rejeição ou de não conhecimento, porque se o vício é de recepção, eventual de recepção, não cabe. Eu acho que Vossa Excelência escreve logo no início da emenda do descabimento. É verdade. Não seria de rejeição, seria de não conhecimento e devolução, com todas as vênias. Porque eu não estou analisando se é constitucional ou não. Não, verdade. Então, me parece que é isso. Não sei se todos concordam, mas parece que é não conhecimento. Então, Vossa Excelência concorda? Claro, então, claro. À unanimidade, não conheceram da arguição. Perfeito. Esse é o resultado. Corrigirei, presidente. Só essa observação. Vamos ao primeiro destaque, é o número 5 de ordem, em que é relator Sua Excelência o vereador Ademir Benedito, com voto 53.262, aliás, 260, e está com a palavra. Vossa Excelência ainda não votou. Senhor presidente, aqui se trata de um agravo interno contra o indeferimento de uma liminar em mandado de segurança, que, com pedido de liminar, foi impetrado pelo Serviço de Previdência e Assistência Social dos funcionários
Municipais de Indaiatuba, CEPREV, mais outra pessoa jurídica, contra atos do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos auditores Alexandre Mania Figueiredo Sarquis, Márcio Martins de Camargo e Valdenir Antônio Polites. Em resumo, sustento que a presente impetração visa corrigir ou impedir decisões do Tribunal de Contas do Estado que declararam ou venham a declarar a inaplicabilidade de dispositivo em vigência de lei municipal de Indaiatuba que prevê a possibilidade de inclusão da média de horas extraordinárias no cálculo de benefício previdenciário, ao fundamento de sua inconstitucionalidade. O tema, inclusive, da questão jurídica é, de certa forma, um pouco complexo e eu indeferi a liminar. Estou entendendo que devo manter essa posição, aguardando as informações dos impetrados, da autoridade impetrada, e para depois ingressar no mérito, praticamente é o que é discutido na liminar. Então, com a devida vênia, a minha proposição é de se negar provimento a este agravo interno, mantendo-se a negativa de liminar. O desembargador relator nega provimento ao recurso e assim propõe. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, nesse caso eu havia enviado uma singela observação ao ilustre desembargador relator. Não obstante se trate de um agravo interno, eu entendi a necessidade de apresentar esse apontamento, porque os reflexos são muito grandes aqui. A lei municipal, a princípio, previa o pagamento, a retenção da contribuição previdenciária sobre as horas extras e o cálculo do valor da aposentadoria, considerando essa incorporação. Depois, em 2019, houve uma alteração da lei, afastando quer a retenção da contribuição previdenciária, quer a consequente incorporação na aposentadoria ou pensão. No entanto, o Tribunal de Contas instaurou procedimentos e determinou que cessassem os pagamentos que vinham sendo feitos ao longo dos anos para aqueles que supostamente teriam direito adquirido a essa diferença. Contribuíram e já vinham recebendo ao longo de mais de 5 anos aposentadorias e pensões com esse cálculo. Então, o que se pretende, na realidade, nessa liminar, é a suspensão desse procedimento e dessas ordens. O próprio SPPREV quer que até a solução desse litígio possa continuar pagando como vinha pagando ao longo dos anos, não é? Para evitar uma série de outros reflexos. Talvez seja melhor eu indicar vista e elaborar o voto, mas o que me chama atenção e me faz divergir é principalmente a hipótese de que precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, julgando em conjunto diversos mandados de segurança, reconheceram a impossibilidade de o Tribunal de Contas da União, e aqui nós temos o Tribunal de Contas Estadual, órgão sem qualquer função jurisdicional, exercer controle difuso de constitucionalidade nos processos sob sua análise, superação da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse aspecto, eu divergiria da ausência do fumus boni iuris na espécie. Creio que seja mais apropriado, senhor presidente, que eu peça a vista, porque eu tive um retorno ainda há pouco da posição. Eu peço vista e elaboro o voto divergente, assim. Após o voto do relator, negando provimento ao recurso, indicou vista a desembargadora Luciana Bresciani. Esse é o resultado provisório do julgamento. Próximo é o número 49 de ordem, o mandado de segurança coletivo, em que a relatora, Sua Excelência desembargador Evaristo Santos, com voto 47.122.
Também destaque da desembargadora Luciana Bresciani, com a palavra Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, aos colegas, aos procuradores e procurador, aos delegados e presentes, aos funcionários do nosso tribunal, sem os quais não poderíamos seguir adiante na nossa jornada de trabalho. Essa aqui é uma mandado de segurança contra o governador, há uma arguição de decadência. Data vênia, eu estou afastando, e no que diz respeito ao conteúdo, eu vou ler a ementa e me guardarei para ouvir a doutora Luciana quanto à sua objeção eventual. O concurso público para o cargo de enfermo vital 46/2015 do Hospital Heliópolis. Preterição, ocorrência, candidatas convocadas e não nomeadas para o cargo, comprovada a necessidade do preenchimento das vagas. Aplicação do tema 784, Decreto Supremo Tribunal Federal, a ausência de motivação para a falta de nomeação, precedentes lendo órgão especial, razão pela qual eu estou concedendo a ordem. Então, em resumo, meu voto é de afastar a preliminar decadência e conceder a ordem a todos os impetrantes. É como voto, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador relator afasta a decadência, a condição específica de procedibilidade, e concede a ordem. Com a palavra, Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, em penitenciando, eu expressamente adiro a todos os cumprimentos realizados e merecidos. E tem uma pequena divergência do nobre culto desembargador relator, acompanho integralmente seu voto, seu bem lançado voto com relação às demais impetrantes. Mas em relação à impetrante Josilene Moreira Santana, aprovada na classificação 505, tenho que não é possível extrapolar a convocação de parte dos aprovados para justificar a nomeação de todos. Nesse caso, ela não foi convocada para posse propriamente, como os outros da categoria, cujo direito foi reconhecido reiteradas vezes por este colendo órgão especial. Ela, ao revés, diferentemente das demais impetrantes, ela foi convocada para serviço temporário. E e nesses casos, escolhendo o órgão especial, vem reiteradamente negando o direito à nomeação, na medida em que peculiaridades podem justificar e justificaram durante esses períodos delicados, não é, da pandemia, a convocação de maior número para suprir necessidades temporárias da administração, por força de desfalques também temporários. Eu colaciono diversos precedentes deste colendo órgão especial, todos à unanimidade, mandados de segurança da relatoria do desembargador Luiz Fernando Niche, da relatoria do ilustre desembargador Viana Cotrim, e assim também da minha relatoria do desembargador Damião Kogan, desembargador Genesiano, dentre outros. Daí porque, à vista do exposto, pelo meu voto, mais uma vez rogando vênia ao culto desembargador relator, concederia parcialmente a segurança em menor extensão para garantir a nomeação das impetrantes Mônica Lopes, Adriana Tobias Goulart, Marinalva Edileuza, Maria Reávia, Sandra Maria, denegada a segurança postulada por Josilene Moreira de Santana, porque a situação dela me parece distinta das demais, classificadas em melhor posição, não entre as vagas originalmente previstas, mas que foram realmente chamadas para tomar posse no cargo efetivo. Esse é meu voto, senhor presidente. Ante a divergência parcial, com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação. Dos precedentes que acho que ambos citamos, né,
Eu, lembrando um caso recente da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues e um voto da desembargadora Luciana Bresciani, há uma observação do ministro Gilmar Mendes a respeito desse ponto que me seduziu e me convenceu a conceder a ordem também a essa pessoa que pretendia e foi obstada pela ilustre desembargadora. Ambos citam o ministro Gilmar Mendes nos seguintes termos, aspas, o fato que justifica a concessão da segurança, no meu entendimento, não é a contratação de temporários, nem isoladamente a simples convocação para a escolha de vagas, mas, sim, e principalmente, a existência de motivação superveniente para a omissão na nomeação dos convocados. Me parece, talvez eu não esteja fazendo a correta interpretação desse preceito que foi usado por todos os participantes dessa casa no enfrentamento dessa questão. Mas me parece atendidos os pressupostos até então observados, razão pela qual eu peço vênia para manter o meu voto. Perfeito. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Como vota Sua Excelência o senhor vice-presidente? Relator e divergência. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Corregedor-Geral? Senhor presidente, também, respeitosamente, estou acompanhando a divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Decano? Com a divergência, data vênia. Como vota Sua Excelência o desembargador Damião Corgan? Data vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Como vota Sua Excelência o desembargador Vico Mendes? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Francisco Cascone? Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente Evaristo dos Santos, eu vou votar com a divergência. Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito? Senhor presidente, eu vou refletir um pouco mais sobre essa questão, mas nesse caso específico eu vou acompanhar a eminente desembargadora Luciana Bresciani, divergência, porque tenho votado da mesma maneira em outros casos idênticos. Perfeito. Como vota Sua Excelência o desembargador Campos Melo? Data vênia com a divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Fábio Gouveia? Data vênia com a divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Matheus Fontes? Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Como vota Sua Excelência o desembargador Gemiciano? Data vênia com a divergência, presidente. Como vota Sua Excelência o desembargador Cristóvão de Solimene? Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Elcio Turrillo? Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Décio Taranjo? Com a divergência, data vênia, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu vou pedir licença ao eminente relator para acompanhar a divergência, porque é assim que temos julgado ultimamente. Perfeito. Com vota Sua Excelência, desembargadora Márcia Della Deia Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Com vota Sua Excelência, desembargador Tássio Duarte Melo. Com a divergência, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, respeitosamente, com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Fernando Melo Bueno. Com a devida vênia também com a divergência, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, voto com a divergência. Com vota Sua Excelência, desembargador Flávio Abramovich. Com a divergência, senhor presidente. Por maioria de votos, concederam parcialmente a ordem. Como a divergência, não há divergência em relação à decadência nos outros três, eu pergunto se Sua Excelência mantém a relatoria e destaca o ponto, e Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani, declara voto vencedor. Concordam? Então, Sua Excelência, o desembargador relator, é mantido como relator,
declarando o ponto vencido e o destaque vencedor da desembargadora Luciana Bresciani, que igualmente declara voto vencedor. Esse é o resultado do julgamento por maioria de votos. Nós temos mais um monte de papéis na minha mesa, mas nós não vamos julgar. Eu gostaria de agradecer às suas excelências, meus caríssimos colegas, agradecer ao nobre procurador de justiça, aos senhores advogados que aqui estiveram, aos senhores servidores que nos prestigiam sempre e a todos que nos assistem. E declaro, antes concedo a palavra à sua excelência, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, eu tenho que enfatizar que Vossa Excelência está se esmerando em conduzir muito rapidamente e muito serenamente a sessão, motivo pelo qual eu externo meus cumprimentos efusivos. Muitíssimo obrigado, desembargador Campos Melo. Declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado.